Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Vamos entrando. Tava só colocando, fixando aqui o comentário. Olá. Oi, Janaína. Oi, Camila. Vamos entrando. Vamos conversar um pouquinho sobre o sono dos bebês durante esse período de isolamento. Vocês estão conseguindo me escutar? Estão conseguindo me ver? Quem tiver por aí já pode me dizer algo, se está conseguindo me ouvir direitinho? Por favor. Obrigada, Thalita. Oi, Camila. Obrigada, meninas. Vamos fazer o seguinte. Vocês que já estão por aqui, Janaína, Camila, Thalita, me contem aí a idade do bebê, o que é que está acontecendo por aí, que vocês perceberam diferente durante esse período de isolamento. A gente vai dar início à live, ela vai ficar salva, como as outras. Labib vai entrar em breve. Ela solicita aqui, mas a gente vai dando esse início, certo? Então, me contem aí um pouquinho de como tá o sono dos bebês e de vocês durante esse momento de isolamento. Quem quiser falar algo, pode ficar à vontade, que a gente vai trocando aqui ideias. Vamos lá. Labib vai entrar em breve aqui também para conversar com a gente, mas eu vou dando início à nossa live. E a ideia foi falar um pouquinho do sono dos bebês, da mudança no sono de alguns bebês durante esse período de isolamento. Vocês sentiram alguma mudança? Vocês têm sentido alguma mudança? Quem puder colocar aí, coloca o nome do bebê de vocês, ou a idade do bebê, se vocês sentiram mudança, qual foi, enfim. Já saiu, deixa eu ver aqui uma. Ah, sim, Marília. Ainda não sou mãe, estou com 5 meses e entrei na live para ir aprendendo algo. Ótimo. Nesse momento vocês também acabaram que ficaram com menos opções de cursos, né, para fazer durante a gestação. Em breve eu devo conseguir organizar os cursos que eu fazia para esse modelo online, mas é muito legal acompanhar as lives, acompanhar o que você puder já antes do bebê nascer. O que é que acontece? Cientificamente ainda não saiu nada, nenhum artigo, nada, falando sobre piora no sono dos bebês durante o isolamento. Saiu há pouco tempo um artigo falando do sono dos adultos, como melhorar, o porquê de ficar ruim o sono, né, a rotina, tudo. Mas o sono do bebê não saiu nada, vamos dizer assim, científico falando. Mas o que a gente tem percebido é que bebês e crianças, assim como nós adultos, também alteraram a rotina, alteraram a dinâmica nesse período de isolamento, né? Então, a gente vai tentar conversar aqui o que é que pode ajudar, como a gente pode ajudar esse bebê, essa criança a se reorganizar, certo? Janaína falou que o filho tem 8 anos, ainda acorda à noite. Ele não chupou chupeta, mamou até 1 ano e 8 meses. Toda noite tem uma rotina de banho, historinha, reza e sempre acorda. Como teu filho ele já é maior, Janaína, pelo que eu entendi, isso não é pontualmente agora do isolamento, né? É uma coisa de longo tempo. Então, como teu filho já é maior, é importante conversar, explicar que tá tudo bem, perguntar por que ele acorda, acolher, não julgar, porque ele por ter 8 anos, ele também não deve estar gostando não de estar acordando ainda, certo? Isso não deve trazer bons sentimentos para ele. Então, talvez seja a hora de conversar mesmo, escutar ele, certo?
Oi, Márcia, querido, tudo bom? Meu filho tá com 1 ano e 4 meses e ainda acorda 2 vezes à noite. Dou mamadeira. Como faria para eu dormir a noite inteira? Pois em um mês ganho minha pequena Lorena e terei 2 bebês. Ai, que legal, parabéns. Isso também não é necessariamente só do isolamento, né? Oi, tudo bom? Isso também não é necessariamente só do isolamento, né? A ideia aqui é a gente tentar focar um pouquinho nas mudanças relacionadas ao isolamento. Mas com relação ao que tu tá falando, é uma coisa muito específica, porque a gente tem que ver se os soninhos do dia estão de qualidade. Ele deve estar na transição de 2 sonecas para 1 soneca. A hora que vai dormir à noite. E se você acha que se ele come bem durante o dia, e se você acha que ele tem fome à noite para tomar essas mamadeiras. Se ele tira boas sonecas de dia, come bem de dia, e essa mamadeira seria somente um hábito, aí a gente pode ir diminuindo a medida da mamadeira a cada 3, 4 dias. Mas para isso você precisa se certificar que as sonecas estão legais, a forma de adormecer está legal, e que ele está comendo bem. Você só tira mamadeira ou leite de criança que está se alimentando bem ou que você consegue suprir isso de dia, entende? Vamos entrando aqui. Deixa eu ver. Pronto, se ele ainda tira 2 sonecas, come bem durante o dia, o que você pode fazer se é nas 2 acordadas, ele toma a mesma quantidade, ou tem uma acordada que você percebe que ele toma mais leite do que a outra, dessa outra que ele toma menos leite, você vai reduzindo uma medida de leite a cada 3, 4 dias. Até que diminua um despertar, e você pode fazer isso no outro também. Isso aqui é uma ideia mais geral, certo? Teria que realmente acompanhar mais de perto, mas só para não te deixar sem nenhuma resposta. Mas vamos lá, ao que eu estava falando. Nesse momento de isolamento, né, que a gente está restrito em casa, com a rotina completamente modificada, já saiu artigos falando sobre o sono dos adultos, como melhorar, como organizar a rotina. Oi, Estela, tudo bom? Já saíram artigos para os adultos, mas não tem nenhum artigo relacionado ao sono infantil. Então, a gente não sabe exatamente como o isolamento está afetando os bebês no sentido do que eles estão passando, o que eles estão sentindo com relação ao sono. Mas o que a gente vê é que para algumas crianças, alguns bebês, fica realmente um soninho mais bagunçado. E quais são as opções? O que é que a gente pode fazer? Eu vou vendo as perguntas já, certo? Eu tô vendo aqui a tua, Camila, tá? Que você perguntou que começou o isolamento ainda na gravidez, então é um RN, né, novinho, e começou a trocar o dia pela noite, ele assume esse padrão. É o seguinte, o bebê recém-nascido, ele não entende ainda o que é dia e o que é noite, os ciclos dele estão se regulando até umas 6 semanas, isso ainda é confuso, então pode não ser pelo isolamento, porque querendo ou não, nesse primeiro mês de vida, às vezes 2 meses, você nem sai quando você tá com o bebezinho, né? Então, pode ser que não seja do isolamento, seja mais uma questão da idade. Então, isso é normal. E o que a gente pode fazer é ajudar o nosso bebê aos poucos a ir diferenciando dia e noite, que com a maturidade ele vai entender. E aí, você de dia deixa o ambiente mais com luz, a luz natural entrando, um barulhinho normal da casa, a dinâmica da casa acontecendo. Final do dia faz um ritual noturno e deixa tudo escurinho durante a noite para que ele entenda que é noite, certo? Como tá muito no comecinho, eu sei que muitas vezes a gente acende luz para dar de mamar, para trocar fralda durante a noite. Aí aos poucos você vai tentando diminuir essa luz, porque para o bebê a luz, se você está querendo diferenciar de noite, a luz ela seria mais indicativo de dia, né? Então, tentar manter as luzes mais apagadas do final da tarde em diante e manter a naturalidade da luz entrando durante o dia, passear pela janela, na varanda, se você tiver. Então, isso é super importante, tá? Márcia falou aqui de novo que em relação ao isolamento, percebe que quando dá uma volta de carro, ele dorme melhor, quando faz uma atividade diferente. Pronto, isso aí realmente... vamos entrar nesse ponto.
O, o isolamento para os bebês que já estavam vivendo naturalmente, saindo, fazendo seus passeios, criança maiorzinha que já estava berçário, escola, enfim, realmente isso muda a rotina, certo? Então, além, o bebê novinho, ele sente a mudança da rotina dos pais, porque os pais estão com essas emoções, essas questões todas de preocupação e reorganização da vida. O bebê já maiorzinho, que também já tinha uma rotina antes, além da mudança da rotina da família, tem a mudança da rotina do bebê também, né? Então, deixar de passear. O passeio em si, ele distrai, ele relaxa a musculatura do olho, ela trabalha de uma outra forma. Então, evidentemente, isso ajuda muito a relaxar, a acalmar para dormir e também a ter vivências diferentes. Atividades diferentes também, porque assim, é importante gastar um pouco de energia motora, energia também do cognitivo, assim. Então, ter atividades para fazer com o bebê é interessante, mas isso não significa que vocês vão ter que ficar fazendo recreação e ter que ter 1000 atividades diferentes todas as horas. A criança não pode parar 1 minuto, não é isso também, certo? A criança está numa situação diferente, que é uma situação em que ela tem os pais, pelo menos visualmente, mais constantemente, e ela não faz, a criança não faz essa diferenciação. Se ela tá vendo, aquela pessoa precisa estar ali, perto dela, com ela, enfim. Então, por exemplo, vamos dar algumas dicas gerais. É importante, durante esse momento de isolamento, se você puder, tiver pessoas para dividir, né, na casa, o cuidado com o filho enquanto você precisa trabalhar, se você puder trabalhar em um ambiente reservado, que o bebê não fique lhe vendo, é melhor, porque às vezes ele não entende muito ver você e você não tá ali interagindo necessariamente com ele. Então, isso tanto ajuda na sua produção, quanto ajuda também com o bebê, certo? Então, mas se você é de uma das pessoas que não tem essa possibilidade, tudo bem também. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, certo? Então, no isolamento, os bebês que já tinham uma rotina antes, eles estão sentindo a diferença na rotina deles e estão sentindo também esse peso da rotina dos pais, essa mudança, enfim, tudo isso que estamos vivendo. Algumas pessoas com mais preocupações, outras com menos, certo? Então, uma coisa que acontece é essa situação do bebê ver sempre os pais, com frequência, por várias horas no dia, o que não era comum, né? Às vezes a mãe é até mais comum, o pai estava trabalhando, enfim, cada um tem seu contexto familiar. E aí, a primeira coisa é identificar que lhe ver sempre não significa brincar sempre, né? Tem momentos que vão acalmar, que é para dormir, tem momentos que é para incentivar a criança a brincar sozinha, né? Quando perceber a criança concentrada em uma atividade, em um brinquedo, deixa ela lá um pouquinho. Não precisa ficar chamando a atenção, sabe? Querendo tendo a obrigação de participar das atividades, porque a criança precisa ter o tempinho dela também, tanto brincando sozinha, quanto o tempinho de ócio. Todo mundo precisa do seu tempo de ócio. O ócio é algo que traz criatividade, né? Que faz a gente pensar em novas possibilidades. Então, uma das primeiras coisas para organizar durante esse período de isolamento, talvez, seja essa questão de que você está ali quase 100% do tempo, mas isso não significa que precisa estar brincando todo esse tempo. Tem os momentos de descanso, tem os momentos de brincadeira e eles vão se alternando, certo? Então, essa é uma das primeiras dicas. Com relação à maioria dos bebês, o que é que acontece? A maioria dos bebês estão adormecendo mais tarde, nesse momento de isolamento, principalmente crianças mais velhas. E aí, isso pode ser por conta da dinâmica da casa. Se você tem criança que também já tem um filho mais velho, enfim, muitas vezes a gente quer manter a rotina, né, colocando, sei lá, para dormir às 7 horas da noite, quando a casa ela ainda está toda agitada. Tem uma pessoa vendo televisão, outra pessoa fazendo outra coisa. Enquanto a casa não acalmar, alguns bebês eles não vão aceitar dormir, porque é como se ele não estivesse participando daquela dinâmica. Então, se está todo mundo acordado, se está todo mundo em festa, né, na atividade da casa, por que eu tenho que deitar e dormir? Então, talvez seja interessante, se você se vê nessa situação,
acalmar toda a casa, né? Apagar as luzes, não fazer tanto barulho, organizar o bebê para dormir. Depois que ele dorme, se você tem que voltar e trabalhar, ver televisão, etc., aí tudo bem, mas ele já tá lá no quartinho dele, já adormeceu com o desacelerar da casa. Então, é super importante isso, essa sincronia da casa. Não significa que pai e mãe ou o outro filho, vamos supor, tem que dormir às 7 horas, 8 horas também, certo? Significa só que a gente vai preparar um ambiente para a criança conseguir se acalmar, entender que ela pode dormir, que tá tudo bem, ela não vai perder nada. E depois você volta para as suas atividades, entendem? Renezinha Padilha tá aqui perguntando. Meu bebê tem 15 dias, nasceu com 37 semanas. Dorme com intervalo de 2 horas. Chegou o refluxo e cólicas. Então, vê, o padrão normal de recém-nascida é isso. Passa às vezes 2, 3 horas dormindo, acorda, mama, 2, 3 horas dormindo, acorda, mama. É o padrão do recém-nascido. Não tem necessariamente a ver com o isolamento, certo? É um padrão de recém-nascido e, como eu falei no comecinho da live anteriormente, você pode aos poucos ir mostrando para ele, para quando a maturidade acontecer, ele entender, diferenciar dia e noite e começar a fazer soninhos mais longos. Então, você de dia tenta deixar a claridade entrar, o ambiente do dia fluir, né? Os barulhinhos naturais do dia. Deixa esse bebê no colo um tempo, alterna com outro local, dá de mamar direitinho, enfim, atende todas as necessidades dele. E no final do dia, para o início da noite, vai diminuindo a luminosidade. É muito importante para todas as idades, para todos os contextos, que a criança ela seja desacelerada, que ela acalme para aceitar bem esse sono, entendem? Então, a princípio, isso que você está falando é uma coisa natural. Realmente, com 15 dias, acontece do bebê meio que acordar para a vida, começar a chorar mais. Pode ser cólica e refluxo? Pode, mas também pode não ser. Muita gente pensa que o choro do bebê é cólica sempre, refluxo sempre. Muitas vezes não é, tá? Refluxo normalmente é uma coisa natural, o bebê golfa naturalmente e ele começa assim por volta de 1 mês, 1 mês e meio, com 2 meses super aumenta, 3 meses aumenta, 4 meses vai diminuindo, certo? E as cólicas também, o comum é começar às vezes com 15 dias, mas às vezes com 1 mês também. É importante não mudar nada a alimentação a princípio, observar o bebê, tentar ir ajustando tudo. A primeira coisa que tem que ajustar com o bebê nessa idade é a amamentação. Você tem que ter um bom suporte de amamentação. Existem consultoras que estão atendendo, existe banco de leite, né? É importante a amamentação regulada nesse momento, certo? Deixa eu ver aqui. Espero que você tenha entendido. Essa parte dos recém-nascidos, né, que foi tanto a tua pergunta como uma pergunta acima, eu imagino o quanto esteja difícil. Já é difícil um puerpério, já é difícil chegar com o bebê em casa, né? E nesse cenário deve ser mais difícil ainda. Eu super entendo, com menos rede de apoio, não pode ter avós por perto muitas vezes, né? Não pode ter funcionário, enfim, fica tudo muito sobrecarregado. Sinto muito pelas pessoas que estão com RN neste momento, que não tem suporte. Por isso que a gente está tentando sempre promover lives e tudo, e fazer atendimento online, para poder ajudar nesse momento, certo? Mas tudo vai passando e a gente entendendo aos poucos cada coisa do bebê, a gente sabe responder a ele, tá? Então, se vocês forem tendo dúvidas, vão perguntando aí, tá? Porque eu posso ir respondendo, como eu tô respondendo aqui, as dúvidas de vocês. E aí, como eu ia falando, nesse isolamento, tá sendo muito frequente as crianças dormirem cada vez mais tarde. 10 horas da noite, 11 horas da noite. Tem criança que vai dormir 1 hora da manhã. O horário adequado para a criança dormir, gente, é até umas 8h30 da noite no máximo. 6, 7, 8 horas da noite é o horário mais ideal.
por conta da produção de melatonina, da regulação hormonal. Então, quando a criança vai dormindo cada vez mais tarde, isso vai trazendo para ela cada vez mais hormônios de estresse envolvido. Não é um sono de tanta qualidade, certo? Se ela dorme tarde e acorda tarde, ela está conseguindo tirar um soninho bom, certo? Mas é bom ir regulando. Vem trazendo esse horário de dormir para cada vez mais cedo. Se ela dorme tarde e acorda cedo, provavelmente, tipo assim, dorme meia-noite e acorda 5 da manhã, provavelmente não está tirando sono suficiente. Então, o que é interessante? Como eu falei, precisa desacelerar toda a casa. Criar um ritual na casa, diminuir as luzes, não deixar uma super agitação, porque o bebê que vê o movimento da casa agitado, ele não entende porque ele precisa dormir e todo mundo não vai, né? Ele fica querendo estar naquela dinâmica, porque tá tudo muito novo, tudo muito diferente, certo? Maísa tá perguntando aqui, o bebê vai fazer 2 meses, não tá tirando sonecas o dia todo. Eu acho que tu quis dizer que ele não tira sonecas durante o dia, né? Porque a soneca, ela não dura o dia todo. Acho que tu queres dizer que ele não tá tirando sonecas. 2 meses é bem quase que o tempo, né, que a gente tá aqui de isolamento. Então, nesse início, já é mais comum não sair muito de casa, não fazer tantos passeios, né? O que a gente pode ter de diferente para vocês, que estão com RN, bebês novinhos até 3 meses, é mais o aspecto emocional envolvido mesmo, porque tá todo mundo mais preocupado, mais angustiado, né? A mudança total. Então, Maísa, me corrige, mas eu acredito que você tá falando que não tá tirando nenhuma soneca de dia. Vamos lá, primeira coisa. Não existe bebê que não dorme nada de dia. Isso é uma força de expressão de vocês, porque vocês consideram que dormir é quando o bebê saiu do seu colo e foi pro bercinho. Mas às vezes até chegar lá, esse bebê ele já deu um mini cochilinho no peito enquanto mamava. Às vezes deu um mini cochilinho no colo enquanto você estava fazendo alguma coisa. 5 minutos ali, 10 minutos ali, 20 minutos mamando, enfim. Significa que deu cochilos. Pode não ser de qualidade, pode não ser o melhor, pode estar com sono. Mas normalmente, acho que você pode prestar atenção nisso. Normalmente eles dão um mini cochilinho enquanto mamam, certo? Para poder aguentarem esse tempo todo acordado. Essa é a primeira coisa para tu observar, só para mudar a tua forma de falar sobre isso. A outra coisa é que realmente talvez não esteja tirando sonecas de qualidade durante o dia. O que é que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo a mesma coisa que eu já estava falando antes. A gente precisa gerar um bom ambiente para o nosso bebê dormir. Então, como é que você vê se seu bebê está com sono? Você vê através de sinais de sono. Bebês emitem sinais que estão com sono. Não é só depois que ele chora horrores e você tentou de tudo e vai achar que é sono. Aí ele já cansou há muito tempo. É bom identificar o sono antes da irritação. Como é que a gente faz isso? A gente vê sinais, coçar o olhinho vermelho, sobrancelha vermelha, coçar a orelha, puxar o cabelo, se esfregar o rosto no colo da mãe. Todos esses são sinais de que o bebê está com sono. Quando você vir esses sinais, você não pega e já vai ninar, não. Você vai acalmar esse bebê, suprir as necessidades desse bebê e suprir as necessidades do bebê, acalmar o bebê e preparar para dormir. Suprir as necessidades é o quê? Tá com a fraldinha suja, precisa trocar fralda, precisa dar um banho porque tá sujinho, precisa mamar porque faz muito tempo que mamou. O que é que esse bebê precisa ser atendido nesse momento rapidinho? Atende a essas necessidades e faz um ritual para acalmar, um ritualzinho de 10 minutos. Passeia na varanda, passeia na janela, canta uma música enquanto balança numa cadeira, enfim, acha alguma coisa por 10 minutinhos para desacelerar, acalmar você e ele, passar segurança. Um bebê para dormir, ele precisa se sentir seguro, precisa se sentir amado, precisa sentir que tá tudo bem para ele dormir. Então, você supre necessidades físicas
de fome, de fralda, etc., acalma esse bebê e coloca para dormir. Se você for fazendo isso, vai chegar um momento que o seu bebê vai ceder mais facilmente ao sono, porque ele está seguro nessa dinâmica. E aí o primeiro grande ponto é observar os sinais de sono, para que a gente não deixe o bebê se esgoelando de chorar, irritadíssimo para dormir, né? Que aí é muito mais difícil dormir. Então, observe esses sinais de sono. Tendo observado isso, vocês vão suprir as necessidades, acalmar num ritualzinho pequeno e colocar para dormir. Deu para entender? Espero que vocês tenham entendido essa parte, certo? Deixa eu ver aqui. Certo, Maísa? Se tu puder depois me dizer se entendeu. Então, isso é o que é muito interessante para o dia. De uma forma geral, dentro desse momento de isolamento, com a rotina conturbada, com mais dinâmica em casa, às vezes, é muito importante essa percepção. A percepção de que o bebê está com sono e suprir as necessidades físicas de amamentação, limpeza, né, o que for preciso. Fazer um mini ritualzinho, acalmar o bebê para dormir e colocar ele para dormir. E se acalmar também, passar essa segurança, certo? Canta uma música que você gosta, ou uma historinha que você gosta. Então, é importante desacelerar durante o dia, tá? Portanto, porque também os bebês maiores não estão acostumados a ter os pais 24 horas por dia, mesmo que os pais não estejam podendo dar atenção, mas quando eles estão ali presentes, a criança acha que pode ter toda a atenção, obviamente. Então, a gente precisa ir balanceando isso. E à noite também, principalmente. Por quê? À noite, o sono já chegou, só que eles veem a casa movimentada e eles querem continuar naquele movimento. Então, a gente precisa acalmar, relaxar o ambiente da casa, colocar o bebê para dormir. Depois que dorme, aí você volta para suas atividades. Se você vai trabalhar, ver um filme, jantar, enfim, conversar, certo? Oi, pessoal que está entrando agora. Deixa eu ver aqui. Podem ir mandando mensagem, tá certo? Maísa tá falando aqui. Meu esposo é profissional da saúde e saiu de casa. Acredito que o meu bebê está sentindo falta do pai e não consegue dormir. É uma possibilidade, certo? É uma possibilidade. Infelizmente é triste, né, esse cenário da gente. Como repito, eu acho que vocês que estão no puerpério, assim, mais imediato, os bebês bem novinhos, estão realmente passando por uma situação mais difícil, com menos ajuda e tudo. Tanto ele pode estar sentindo, quanto você também deve estar sentindo, né? E aí isso mexe, com certeza. Talvez seja interessante conversar com o bebê, explicar que tá tudo bem, que papai saiu para trabalhar, mas que tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Isso vai te acalmar também, vai acalmar ele. E tenta seguir essas dicas que eu te disse mais anteriormente, de perceber os sinais de sono, a responder às necessidades do bebê, acalmar e colocar ele para dormir, certo? Mas realmente é um cenário que não é o ideal, né? Não é o que a gente esperava. Deixa eu ver aqui se tem mais outras mensagens. Alguém tem alguma dúvida? A outra coisa interessante, a gente acaba passando... Tem gente que acaba passando o dia criando atividade para as crianças, para mantê-las ocupadas. E tem gente que acaba passando o dia, normalmente com bebês menores, tentando colocar para dormir. Enfim, não é nem um extremo, nem outro. A gente tem que tentar balancear esses dois. A criança, ela precisa das atividades, mas no momento que ela tem sono, no momento que ela precisa descansar, a gente precisa desacelerar para dormir. Dormiu, passou um tempo legal dormindo, atividades novamente, dinâmica novamente, e assim vai. Oi, Labib chegou aqui.
A gente tá quase no finalzinho do assunto, Labib, mas deixa eu te colocar aqui rapidinho. Deixa eu ver. Gente, mandem dúvidas, quem ainda tiver dúvida, tá? Perguntem aí, que a gente tá com esse momento para responder. Oi, Labib. Oi, desculpa a demora. Sem problemas, a gente tava aqui Tive um conversando. imprevisto. A gente tava aqui conversando. Algumas mães já tiraram algumas dúvidas. Massa. A gente já falou mais ou menos a pauta que eu tinha te passado. Eu tô pedindo aqui mais dúvidas. Mas eu tá perguntando quantas horas o bebê deve dormir à noite. Então, vê só. Independente de isolamento ou não, eu não gosto Sim. de contabilizar por horas, porque o bebê não é uma máquina que ele tem que dormir X horas e etc. Mas normalmente eles dormem, eles vão dormir, vamos supor, 7 horas da noite, e eles têm capacidade de durar ali 11, 12 horas. À noite ela tem capacidade de durar umas 11, 12 horas, não dormindo direto, principalmente se seu Uhum. bebê de 2 meses. Vai despertando, certo? Mas assim, não fica com essa coisa de horas na cabeça, porque isso acaba com o raciocínio de vocês. Simplesmente, enquanto for escuro, às 12 horas que fica escuro à noite em casa, deixa escurinho em casa e o bebê vai se adaptando àquilo. Enquanto for claro, deixa claro em casa e o bebê também vai se adaptando a isso, né? Até porque vai gerar mais estresse, né? Com a sensação de, ele não está dormindo X horas que ele precisa, tal, É, né? Gera mais é, uma cobrança, né? Pra mãe, né? eu Que normalmente acho. já se cobra, né? Assim. Eu E acho, aquilo isso, que a pode gente falar. sempre fala dele se ele acorda bem, né? Que tu sempre comenta também, quando ele acorda bem, disposto, brinca, interage, faz todas as atividades normais, né? Então, tipo, ele dormiu bem, né? Ele dormiu a quantidade que ele precisava, né? Pois é. É, Então, tenta não ficar com isso na cabeça, porque não vai fazer bem, certo? A gente vê tabelas na internet, tempo de sono na internet, mas isso não vai ser legal. Tenta observar o teu bebê. Ele precisa de mais tempo de sono ou de menos tempo de sono, certo? Está ouvindo, é? Tô. Desculpa aí, Olha, é minha filhota. Ó, ó, tem uma pessoa falando aqui, Trívia Mello. Minha filha de uhum. 3 anos morre de sono durante o dia, mas não dorme. Tu já chegou a falar alguma coisa sobre isso? Não, não sei se é só agora durante o isolamento ou se é no geral, mas normalmente as crianças têm necessidade de pelo menos uma soneca ao dia entre 1 ano e meio e 4, 5 anos. Então, teoricamente, tua filha está nessa faixa de ainda precisar. E não só isso, não só dentro disso, mas porque você fala que ela tem sono durante o dia. Então, se ela tem sono, ela Uhum. provavelmente, juntada a esse fato da fisiologia natural ainda permitir esse sono, ela precisa. Então, o que é que eu estava falando? Isso cabe no que eu estava falando anteriormente do isolamento. Você precisa acalmar o seu bebê para colocar para dormir. Então, você vendo ela com sono, você precisa estruturar um ritualzinho em que você, sei lá, dá um banho ou vai pro quarto com ela, conta uma história, explica que ela tá com sono, deita com ela, coloca ela para dormir. Mesmo que ela não durma ainda, você ter um momento de calma, de Uhum. tranquilidade, sabe? É importante. Isso aí, pela idade dela, deve ser um sono por volta de depois do almoço, assim, 1 hora da tarde, algo nesse sentido, certo? Então é importante. Tu queres Nessa, falar? Ah, nessa ela falou idade, aqui. muitas vezes a criança fica naquela hiperexcitação, né? Quando ela não quer se entregar ao sono, né? Então, às vezes Isso, também tem isso, né? Tipo, se a gente não perceber que ela tá com sinais de sono e como tu falou, tentar deixar um ambiente mais calminho, assim, ela não vai se entregar pra querer deitar e dormir, digamos assim, né? Dificilmente, exato, né? Desse jeito que ela tá falando assim, né? Ela exato. falou mais uma coisa aqui. Tá, Acorda pela manhã às 8 e só vai dormir, desculpa, só vai dormir às 21. Antes do certo. isolamento, sempre dormia um pouco à tarde. Então realmente deu essa mudada, né, no Antes do padrão. isolamento, você dormiu com cadastro. Pronto, pois é. Veja, ela está dormindo às 9 e acorda às 8. Então, ela está fazendo um tempo aí de 11 horas durante Tá a ótimo, noite. né? Está super, super adequado.
Só que tá um pouquinho tarde, mas não tá tão tarde assim, tá? Não tá tão tarde assim. Provavelmente, por volta de 1, 2 horas da tarde, seja a hora ideal para ela tirar um cochilo. Então, talvez na tua casa esteja acontecendo isso. Da dinâmica da casa tá diferente, assim, né? Muito em casa, todo mundo em casa, atividades, enfim. Tenta preparar entre 1, 2 da tarde, esse momento, como ela já é maiorzinha, preparar mesmo, assim, forçar, entre aspas, no sentido de fazer, Promover, né? promover esse momento de relaxamento em que você e ela vão tentar descansar e dormir. Primeiro Uhum. tenta descansar, ficar quietinha, mesmo que ela não durma. Se ela dormir, ótimo, tu fica ali. Depois tu vai saindo, se não for sua intenção dormir também. Certo? Fala aí se tu viu, se tu tem mais alguma dúvida do que a gente respondeu aqui, tá? É... Deixa eu ver. Pronto. Aí a gente estava falando disso lá, Bibi, justamente. Eu dei essa orientada com relação ao dia, que o fato da gente estar numa rotina diferente, a gente precisa, não é só pegar o bebê e colocar para dormir, precisa gerar esse ambiente, porque ele não vai entender todo mundo ativo e só ele tendo que descansar. Uhum. Tem essa questão também da gente querer estar sempre, sempre, sempre fazendo atividades como se fosse uma recreação, e não é. É uma dinâmica entre atividade, descanso, comer, atividade, descanso e assim vai. E à Uhum. noite também, para quem já está dormindo muito, muito tarde, para lá de 10 horas da noite, é tentar acalmar essa casa antes. O Antes. bebê precisa ver que a dinâmica da casa está acalmando antes, para poder ele ficar mais tranquilo ao dormir. Bebês precisam sentir emocionalmente tranquilos para dormirem, certo? E toda a casa entrar no mesmo ritmo, né? Assim, como tu disseste, né? Não tem como, tipo, só colocar a criança pra dormir e ela sentir que ela tá perdendo, né? Isso. Ali, tudo que tá Mesmo, acontecendo e ela tá de fora, né? mesmo que depois que você coloque para dormir, você vá fazer atividades, outras coisas, né? Ligar a luz Uhum. da sala novamente, mas ela já está lá no quarto, a casa já acalmou. Uma coisa que eu queria ver contigo nesse momento de isolamento, a gente até já falou aqui em outras lives, não sei se vocês viram, naturalmente já é muito importante fazer lavagem nasal do bebê. A Bibi Uhum. ensina muito bem isso, ela trabalha com a parte da terapia respiratória. Mas nesse momento também, né, que a gente tem essa predisposição, possibilidade maior de contágio e tudo, é bem importante continuar fazendo essa lavagem nasal, intensificar, talvez quem não esteja fazendo começar a fazer. E isso também pode entrar na rotina da casa. Como é que tu sugere que isso entre Isso. na dinâmica da casa? Uhum. Assim, eu sempre comento que é importante a gente achar um horário que o bebê não vá se estressar tanto no sentido de atrapalhar a questão do sono, né? Então, por exemplo, eu sugiro que possa ser de manhã, na hora daquele da higiene normal, dos cuidados que a gente vai dar no bebê, né? E Uhum. aí, nesse caso, se for uma questão só de prevenção, digamos assim, o bebê tá bem, não tá apresentando nenhum funga-funga, nem o nariz não tá escorrendo, nada disso. Foi uma forma de prevenir mesmo, de higiene, pode ser feito de manhã. Se você perceber que Uhum. aquele bebê que ao longo do dia vai acumulando secreção, vai ficando aquele barulhinho mais tipo um roncadinho no nariz, que você escuta que tem alguma coisinha ali, aí pode ser feito mais no fim da tarde. Mas é importante estar atento de que se o seu bebê for aquele bebê que se estressa muito na hora dessa lavagem, não fazer muito próximo da hora de dormir. Tipo assim, fazer e colocar Sim. pra dormir. Porque vai dar um pico de estresse, né? Não vai ser nada Aham. bom. E aí Uhum. tentar, ou antes então de alguma atividade que você acalma o bebê, então, sei lá, do ritual do sono, né? Que a gente sempre comenta da massagem, de alguma coisa assim que vai depois dar uma tranquilidadezinha pra ele, né? No sentido Uhum. de, ó, pode ter sido ruim pra você esse estímulo, né? É pro seu bem e tal, mas assim, depois disso vai ter uma outra coisa que vai dar essa acalmada, né? Então, Isso. mas realmente, assim, é importante introduzir de fato na rotina, né? Se você Isso. tiver dificuldade para fazer, não conseguir fazer todo dia, faz dia sim, dia não, mas não fazer tipo nunca e de repente ser aquele estímulo que tá estressando o bebê e que de repente você lembrou e tem que fazer, né? E eu sempre comento que a mãe também tem que estar bem para fazer. Logicamente que tá todo mundo vivendo muitos altos e baixos, né, nessa Uhum. deve ser um pouco mais Pronto, estressante no voltou. sentido de estar o tempo todo, voltou? Voltou. Deve ser um pouco
um pouco mais estressante no sentido de eu estou em casa o tempo todo ali com a criança, enfim. Mas é importante, assim, você tentar realmente estar bem, estar tranquila para conseguir fazer. Ah, se for aquele dia que você acordou num dia mal, né, tá meio na bad assim, não quer fazer, ok, se respeita, não faz. Deixa para outro dia, ou pede ajuda pro marido, para o companheiro, enfim, para quem puder, né, quem tiver com você na sua casa. Mas é importante porque a gente não percebe, mas a gente passa assim, nosso estado de É. espírito, né, para tudo que a gente vai fazer e tal. Até os Uhum. cachorros sentem, né? Imagina um É. bebezinho, uma criança assim que tá ali, né, naquela quase que um simbiose com você o tempo todo, né? Mas é bem importante assim ter dentro daquela rotina, né, assim, já Isso. estabelecida, né? Isso. Quem, por acaso, ainda não sabe fazer a lavagem nasal no bebê, ou tem medo, enfim, tem dúvida, pode perguntar aqui também, mas como já já o tempinho tá acabando, a gente sugere que vocês entrem lá no Instagram do Labib, Isso, pode falar. Fisioterapia, tá aqui em cima, Uhum. provavelmente. Para tirar essas dúvidas, perguntar, porque é um ritual de higiene que é muito importante, né? Tu fala até que os adultos têm que fazer também, né? É, eu comento sim que é importante os adultos fazerem também, porque muitos adultos têm aquele funga-funga já, né, costumeiro ali, acha que é normal, que não tem problema, ou então usa até aquele outro remedinho que é só para desobstruir, não higieniza Uhum. mesmo o nariz. E são medicações que fazem mal, assim, né? São medicações que vão fazer, vão até gerar uma certa dependência na mucosa do nariz. E o soro fisiológico não, como já diz o nome, ele é fisiológico, então ele vai simplesmente ajudar na limpeza, sabe? Então, Uhum. assim, ele vai ajudar a limpar aquele trajeto ali, quando a gente faz aquela afungada assim, né? Quando a gente faz assim, então você vai limpar esse trajeto. E aí, quem tiver nojo, enfim, não quiser engolir, pode cuspir na pia, enfim, faz como achar melhor. Mas assim, ele é fisiológico, então você pode engolir, você não precisa se preocupar, sabe? Ah, então Uhum. vou, né? Vai pro lugar errado, vai pro meu É. bebê ou pro meu pulmão, não tem esse perigo. Uhum. Uhum. Pois é. Renezinha tá falando aqui, ela Oi. fala que tá com o bebê recém-nascido. Eita. Esse ritual de higiene precisa muito. Pois é. Tu ainda tá na adaptação. Ela tava comentando lá assim, mas o bebê dela Hum. tem pouco tempo. Ela tá se adaptando a tudo ainda, mas é uma coisa que vai ser muito interessante quando você sentir uma margem ali de momento, Isso. já ir se preparando para. E aí Exato. depois tu segue, não sei se você já segue lá, Bibi, entra no Instagram dela, Isso, eu te ajudo. exatamente, e ela tem várias possibilidades de ajudar vocês nesse sentido, tá? Então eu acho realmente que faz diferença nesse momento. Então, basicamente, nesse momento de isolamento, a gente fica muito sem rotina, a nossa rotina fica muito desorganizada. Então, primeiro tem que organizar a rotina do adulto. O adulto ele precisa se estruturar para também conseguir estruturar a criança, certo? E também talvez seja um momento para as coisas se adequarem, principalmente porque mudar de rotina, por exemplo, quando você está na vida normal, que a gente segue uma rotina durante a semana, outra no final de semana, o bebê ele não se adapta muito a isso, é uma coisa mais equilibrada, mais homogênea. E agora a gente meio que está vivendo um momento que os dias eles são bem semelhantes. Então, tentem organizar a dinâmica de vocês adultos em casa, para também isso não influenciar negativamente no bebê. Ele precisa ter uma questão de, qual é a palavra que a gente fala? De previsibilidade, Isso, né? é uma coisa que ele fica mais seguro de saber o que vem por, né, adiante, assim, né? É Adiante, previsível, é exatamente. previsível o que vem adiante, não tá tipo assim, tudo solto, não sei quando minhas necessidades vão ser atendidas, quando eu tiver fome se eu vou comer, quando eu tiver sono se eu vou dormir. Então é importante dar uma organizada nessa rotina, certo? E o bebê que você está percebendo que não está conseguindo se encaixar tão bem nisso, tenta ver se não é porque no momento que você quer que ele descanse, a casa está muito agitada. Ou no momento que você quer que ele brinque, enfim, como é que tá esse equilíbrio, certo? Uhum. Tu E queres falar alguma coisa? uhum. Lembrando também que quando a gente fala rotina, não é nada engessado e organizado no sentido de 8 horas em ponto eu vou tomar café, de noite e 20 eu vou escovar o dente, não é isso. É criar uma Uhum. rotina minimamente viável,
com ações ao longo do dia que você precisa, que você quer muito que aconteça. Então, por exemplo, eu quero ter um tempo só pra mim, eu quero ter um tempo brincando com a minha filha, eu quero ter um tempo pra eu cuidar do almoço, eu quero ter um tempo... Então, assim, coisas que você elenca como indispensáveis pro seu dia. Eu gosto de chamar de ações inegociáveis. Coisas que são Uhum. inegociáveis pro seu dia. Então, pra mim, é negociável fazer uma atividade física ou uma meditação. Então, pode matar ou morrer, nas 24 horas eu vou escolher um momentozinho ali para acontecer. E aí isso Uhum. pode ser, assim, né, planejado para o seu filho, para sua casa, da mesma forma. Então, quais são as ações negociáveis que eu gosto, que eu quero ter? Então, eu quero que minha filha Uhum. possa ter um cochilo, eu quero que ela possa brincar comigo ali, quero que levar ela para a janela para tomar um ventinho. Então, assim, primeiro coloca na sua cabeça, elenca, né? Normalmente as pessoas Isso. de produtividade comentam que é legal pensar nisso no dia anterior, para você já acordar mais ou Uhum. menos com a perspectiva de dia. Tipo, ah, não é um dia igual ao outro, eu tenho uma perspectiva para esse dia, né? Isso. E na quarentena, mesmo saindo de casa, né, que tô tendo que trabalhar, eu percebo que às vezes os dias são muito parecidos. E isso causa uma Uhum. certa, não é depressão, mas causa um certo marasmo, assim, tipo, um mesmo dia, né? E não é. Então, Isso. assim, é importante naquele outro dia você colocar um desafio para você mesma, ou não, ou só seguir o dia com as rotinas que você precisa. Mas é Isso. importante, sabe, assim, ter isso em mente. Quais são as ações inegociáveis que eu quero pro meu dia, né? Sim. E para Muito você, pro bom. seu filho, pra sua casa, assim, né? Não precisa, não é aquela coisa engessada sei lá, de coisa de quartel, de 8 e 5, 9 e Aham. 10, não sei o que, não é isso, né? Que a gente É, sempre exato. fala, né? Muito bom, muito bom. Boa dica. Gostei. Gente, quem tiver mais alguma dúvida, coloca aqui. Eu acho que não tem mais, né? Pelo tempo que a gente estava conversando. Sempre é muito bom lá, Bibi, dividir as lives contigo e te Desculpa que eu escutar. demorei. Não, não se preocupa. Acontece. É, a live vai ficar salva. Se vocês quiserem enviar para alguém, se alguém chegou atrasado e quer pegar desde o começo, a gente vai deixar aqui direitinho, certo? E muito obrigada pela participação de vocês que estiveram aqui. E lá, Bibi, também, obrigada. Obrigada também, sempre muito bom. Pois é, eu vou encerrar aqui, Tá certo? bom. E vou Uhum. colocar para salvar, tá? Tá Um bom. beijo, pessoal. Sigam a gente lá, tirem dúvidas, que a gente tá disponível, tá? Pois é. Eu acho que tá todo mundo já sanou as dúvidas, né? Porque ninguém mais falou aqui. Uhum. Então, vou encerrar Tá tranquilo. bom. Tá certo. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau.